Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Sagrado Coração de Jesus, Imaculado Coração de Maria, São José, São Pio X, do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Boa noite, já estão vários. Vamos tentar darmos também. Assim, posso ver se tenho, se estou horizontal ou de costado como ontem. Está bem. Então vamos continuar com as nossas palestras e vamos continuar sobre este tema da nossa união com o nosso Senhor Jesus Cristo. Sim, temos visto a vida espiritual, começamos a relação com Deus, mas Deus que é um e a Trindade. Sim, então, obviamente, a nossa vida espiritual vai ter de se amoldar, se pode dizer, a realidade de Deus, que Deus é um só Deus entre as pessoas. Porquanto já temos visto a relação com Deus Pai, e agora estávamos vendo, desde a última vez já, a nossa relação com nosso Senhor Jesus Cristo, o Verbo de Deus feito carne. Por isso, obviamente, como nós temos uma relação, digamos, mais, ia dizer, complexa ou completa com o Senhor Jesus Cristo, porque Ele justamente é por Ele que nós nos como insertamos dentro da vida da Santíssima Trindade. Nós somos outros Cristos. Um cristão, justamente, é aquela pessoa que vive da vida do nosso Senhor Jesus Cristo. Porquanto, obviamente, pede um desenvolvimento um pouco maior do que o que vimos com o Pai, se bem, obviamente, a paternidade divina também é um aspecto muito importante da nossa relação com Deus. Mas, obviamente, por ser o Senhor Jesus Cristo o modelo e o nosso irmão maior, como vimos ontem, irmão, evidentemente, com aquela distinção entre filiação natural, no caso do Verbo de Deus, e filiação adotiva, no nosso caso, mas, no entanto, nosso Senhor Jesus Cristo é o irmão maior de uma multidão de irmãos. E então, obviamente, nós vamos ter mais para dizer, de certa maneira, de nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso, cortei em duas partes, para não fazer às pressas esta explicação da nossa união com Cristo, que é realmente o fundamento de toda a nossa vida espiritual. Nós somos, mais uma vez, cristãos, não seja outros Cristos. Então, temos falado ontem dessas relações que temos com o Senhor Jesus Cristo a título de irmão, a título também de esposo da nossa alma, essa espécie de casamento místico que, digamos, cuja imagem é o matrimónio natural, ou seja, entre um homem e uma mulher, que figura essa relação entre Cristo e a Igreja e Cristo e cada uma das nossas almas. Uma espécie de matrimónio espiritual. Agora vamos aprofundar a questão de nosso Senhor Jesus Cristo como o nosso chefe. Chefe vem de caput, em latim, caput, que significa a cabeça. Então, cabeça, pois não existe uma cabeça sem um corpo. Ou seja, que já vamos entrar nesta noção de corpo místico de Cristo. Então, porque místico, hoje em dia é uma palavra que se usa às vezes um pouco assim, os jovens costumam usar assim, sem saber bem o que significa. Isto é místico, para dizer, é curioso, um pouco raro, esquisito, pois não tem nada a ver. Místico significa que tem alguma participação do mistério.
Sim? Ou seja, que é uma relação com os mistérios da nossa fé, não tem nada a ver com uma coisa esotérica ou esquisita, não sei o quê. Pronto, então, Nosso Senhor é a cabeça de um corpo místico do qual nós somos os membros. Então, corpo místico, porque precisar místico, porque obviamente também tem um corpo físico. Então, estamos a fazer a distinção entre um e outro. Nosso Senhor Jesus Cristo teve um corpo místico que recebeu no seio puríssimo de Nossa Senhora e que atingiu a sua perfeição quando saiu glorioso do sepulcro. Esse corpo já é glorificado, é ressuscitado, e glorificado está, juntamente com a alma de Nosso Senhor Jesus Cristo, no céu. Nosso Senhor já goza da felicidade eterna em corpo e alma. Nós sabemos que o dogma da assunção, de ascensão, perdão, de Nosso Senhor Jesus Cristo é justamente isto, essa realidade, que Nosso Senhor subiu aos céus em corpo e alma, pela própria virtude, porque Ele é Deus. Não? E então, esse corpo é o corpo físico. Mas agora nós estamos a falar do corpo místico. Esse corpo místico, Nosso Senhor Jesus Cristo é a cabeça dele. Sim? O corpo está conformado por distintos órgãos, sim, e membros que têm cada um a sua função. A cabeça, obviamente, resume, vemos isso muito bem no caso do ser humano, na cabeça estão os 5 sentidos externos. E então, obviamente, resume todo o ser. E por isso, essa imagem do corpo místico. Nosso Senhor é a cabeça, porque na cabeça encontra-se todo o que faz realmente a vida. Obviamente, uma cabeça sozinha não poderia viver no corpo, mas essas analogias é para tomar o que serve para comparar e deixar ao lado uma interpretação demasiado literal que, obviamente, não pode aplicar em todos e cada um dos pormenores, porque é uma realidade superior a isto. Só que a imagem do corpo ajuda-nos para compreendermos essa realidade espiritual. Porque, obviamente, nós conhecemos pelos sentidos, então, um corpo físico, a gente sabe o que é, todos nós temos, obviamente, e compreendemos melhor isto. Mas, bom, não vamos puxando demasiado a analogia, porque as analogias sempre têm o seu limite. Sim? Então, pronto, não é uma coisa que a gente possa puxar demasiado até o último pormenor, porque não faria sentido nenhum. Pronto. E então, esse corpo é um organismo com vários membros, sim? Animados por uma mesma e única vida, e que tem uma única alma. Esse corpo místico de Cristo, bom, é a cabeça do Nosso Senhor Jesus Cristo, nós somos os membros, sim? Cada um com distinta função, com distinta vocação. Bom, Nossa Senhora costuma ser comparada ao pescoço por uma razão muito simples, que ela é o intermediário, a medianeira de todas as graças, porquanto todo o que vai da cabeça para o resto do corpo, ou vice-versa, pois tem de passar por Nossa Senhora, porquanto se Nossa Senhora é a cabeça, pois o lugar que corresponderia analogicamente para Nossa Senhora é o pescoço, que, digamos, faz a comunicação, a ligação com o corpo. Sim? E então, Nosso Senhor Jesus Cristo quer justamente essa diversidade de vocações, essa diversidade de pessoas, de culturas, de povos, etc. Estão todas incluídas. A Igreja é universal, mas inclui também todas aquelas diferenças que são boas, que são legítimas. Ainda bem que não somos todos iguais. E porque assim como há um braço é um braço, não é um pé, o coração não é o fígado, cada órgão, cada membro tem a sua função dentro do corpo. Assim também, cada membro tem, no corpo místico, a sua vocação própria. Nem todos, é São Paulo que diz, pois, há alguns que são para profetas, outros que são para sacerdotes, outros que são para tal e qual coisa, mas todos vivem do mesmo Espírito. Então, a Igreja é este corpo místico que tem essa cabeça que é Cristo, esse pescoço, como disse aqui a Nossa Senhora, muitos membros, uma multidão de membros, mas unidos todos
pela mesma vida e da mesma forma, como uma espécie de alma desse corpo místico, que é o próprio Espírito Santo. Por isso, o Senhor, uma vez que Ele vai para o céu, manda-nos para baixo o Espírito Santo. Temos estas duas missões da Santíssima Trindade, a missão do Filho, primeiro para a encarnação, a missão do Espírito Santo, depois para a obra de santificação. Aquele Consolador prometido por nosso Senhor Jesus Cristo é mesmo o Espírito Santo que vai atuar dentro da Igreja como a alma atua no corpo, dando a unidade e dando a vida. Esta incorporação com Cristo resulta do nosso batismo, ou seja, que quando nós recebemos este sacramento, vamos receber a graça santificante, mas essa graça santificante temos que compreender que vem de uma cabeça e difunde-se num corpo, de um membro, mas que faz parte de um corpo. Sim? Então, por isso também que o batismo, além de ser primeiramente o sacramento que purifica da mancha do pecado original, também é o sacramento que nos insere dentro de um corpo místico de Cristo. Nós passamos a ser membros da Igreja, sujeitos do poder, inclusive, jurídico da Igreja, uma vez que somos bautizados. Um catecúmeno, por exemplo, ainda não está obrigado, se bem é muito bom que ele faça, mas ainda não está obrigado estritamente para assistir à missa ao domingo ou para jejuar os dias marcados, etc. Porque ainda não é sujeito. Sim? Posto que ele está a se preparar, é muito normal que ele comece a exercitar-se na observância dos mandamentos da Santa Igreja, das obrigações canónicas que são feitas aos católicos. Mas, estritamente falando, não estão obrigados, porque não são sujeitos. Sim? Uma vez que eu recebo o batismo, torno-me parte da Igreja também. Sim? Então, essa incorporação a Cristo também está aperfeiçoada, ou seja, no sentido próprio, ou seja, que torna-se perfeita com o sacramento do Crisma. Por isso, essa importância, o Crisma nos dá a perfeição da idade cristã, ou seja, que temos todos, assim como uma pessoa adulta já tem a perfeição da natureza humana e capaz de fazer tudo o que um ser humano é suposto fazer, pois também com o Crisma um cristão tornar-se perfeito cristão. Significa que seja um santo automaticamente, obviamente. Mas tem todos os meios para poder ser. Sim? Tem toda a estrutura, digamos, espiritual para poder ser. E esta incorporação vai-se a ser mantida e acrescentada especialmente pela Sagrada Eucaristia. Quem come a minha carne, bebe o meu sangue, permanece em mim e eu nele. E da mesma forma que eu vivo pelo Pai, assim aquele que me come viverá por mim. Então temos algo muito forte. A Eucaristia, o Senhor está a fazer um paralelo entre a vida íntima da Santíssima Trindade, assim como o Pai comunica a sua vida ao Verbo, assim o Verbo comunica a sua vida através da Sagrada Eucaristia a quem comunga. Então, evidentemente, pois a dignidade excelsa deste sacramento. Por isso é o maior, o mais digno de todos os sacramentos. Se bem, o batismo em si é mais indispensável para a salvação, porque ninguém se salva sem o batismo, mas em si, obviamente, o ápice dos sacramentos é a Sagrada Comunhão, porque todos os sacramentos, todo o que a obra da salvação, finalmente, e a Igreja em particular, pois toda aponta àquela união mediante a Sagrada Eucaristia. Por isso, essa situação que vivemos agora é muito dramática, porque, concretamente, os católicos estão a ser privados do seu alimento. Evidentemente, um presidente, um primeiro-ministro ou um governante qualquer que não acredita nessas coisas, pois pouco pode compreender o que significa para os católicos serem privados de assistir à missa, serem privados de receber a comunhão, porque eles associam isto com um fanático de futebol estar privado do seu jogo. Bom, pronto, paciência. Sim? Mas não se dão conta que é mais como alguém estar privado do seu alimento e o corpo está a ficar mais fraco, a vida está a diminuir nele. Sim? Então, obviamente, as consequências e a gravidade deste assunto são muito pior do que perder-se, obviamente, um jogo de futebol.
futebol ou qualquer coisa do género. Pronto. Este corpo místico, como disse, místico vem de mistério, ou seja, que é um corpo, evidentemente, que participa do mistério sobrenatural, ou seja, não é uma realidade apenas natural, se bem tem uma parte natural, obviamente. Há homens, há instituições, há templos, há edifícios, há toda uma parte que tem, ou seja, é natural, simplesmente. No entanto, a realidade sobrenatural da Igreja não pode ser como compreendida ou apanhada pelos sentidos, nem sequer pela razão. Sim? É uma realidade sobrenatural, porquanto escapa ao puro âmbito da razão. Quando um pagão qualquer, um ateu, olha para a Igreja, ele vê uma sociedade de pessoas, bom, como existem, não sei, muitas religiões autofundadas por um fundador humano, para elas, mais uma destas, pronto, com maior quantidade de fiéis, talvez, mas não passa disto. Obviamente não é isto. Sim. Nosso Senhor tem dado muitas parábolas ou exemplos para fazer-nos compreender um pouco melhor de que se trata. Por exemplo, Nosso Senhor Jesus Cristo vai falar dessa imagem da vide, da vinha com os sarmentos. Sim? Eu sou a vide, vossos são os sarmentos. Sim? Então, ou seja, a relação que existe entre a vide, que é o pé, ou seja, da planta, com os sarmentos é precisamente comunicar-lhes a vida. Se nós cortamos, pois o sarmento seca. Então, nós somos vivos na medida em que estamos como injertados em Nosso Senhor Jesus Cristo. Depois, Nosso Senhor Jesus Cristo disse isso: Padre Santo, conservai no vosso nome aqueles que me têm dado, a fim de que sejam um como nós. Ou seja, que esse corpo místico, essa unidade dos cristãos com Nosso Senhor Jesus Cristo, Nosso Senhor faz um paralelo direto entre a unidade que existe entre Deus Pai e Deus Filho e a unidade que existe entre os cristãos e Nosso Senhor Jesus Cristo. Mais uma vez, é uma ligação fortíssima. É uma coisa que não tem nada a ver com uma amizade humana. É muito maior do que isto. Depois temos muitas citações de São Paulo que falam desse dogma da nossa incorporação em Nosso Senhor Jesus Cristo. Sim. Tão numerosos como sejamos, não somos senão um em Nosso Senhor Jesus Cristo, um único corpo, e todos membros uns dos outros. Epístola aos Romanos 12:5. Deus tem dado Jesus Cristo por cabeça à Igreja, que é o seu corpo. Epístola aos Efésios, capítulo 1, versículo 22. E também fala, já não de uma vida, senão de uma oliveira, na qual pois, nós somos enterrados. Então, como, não sei se esqueci o nome em português, enfim, mas com aquelas raminhas que se põem numa oliveira franca para ser pois, uma oliveira produtiva. Então, algumas conclusões ou comentários práticos, assim. Nosso Senhor Jesus Cristo é a nossa vida. Nosso Senhor vem para animar a vida do seu corpo. Sim? Ele é homem e Deus, sim? E então é causa meritória da nossa vida sobrenatural. Ele que mereceu para nós aquela união com Deus. Sim? Nosso Senhor Jesus Cristo vai o fazer como Redentor, ou seja, que ele morreu na cruz por nós e então mereceu-nos aquela união com Deus, e também como mediador e como advogado, porque a missão do nosso Senhor Jesus Cristo não acaba com morrer na cruz, senão que ele é sempre vivens ad intercedendum pro nobis, ou seja, sempre vivo para interceder por nós. Será que aquela missão do nosso Senhor Jesus Cristo continua até o fim do mundo, aquela intercessão para merecer-nos, para nós, a essa vida sobrenatural. Também nosso Senhor Jesus Cristo tem nele a plenitude desta vida sobrenatural. Nós recebemos uma participação da natureza e da vida divina, mas
a plenitude daquela vida está em nosso Senhor Jesus Cristo, mesmo na sua humanidade. Obviamente, como Deus, bom, isso é bem claro, evidente, mas aquela vida de Deus passa para nós através da humanidade de nosso Senhor Jesus Cristo. E então, nós temos de viver essa vida de nosso Senhor Jesus Cristo, viver essa união com nosso Senhor Jesus Cristo, em que consiste finalmente justamente essa vida da graça a nós. Ou seja, que a vida espiritual finalmente é uma vida de união com Deus. Por isso São Paulo vai dizer muitas vezes: Cristo é a nossa vida. A Epístola aos Colossenses, capítulo 3, versículo 4. Se eu vivo, não sou eu a viver, não sou mais eu a viver, é Cristo que vive em mim. Então, a Epístola aos Galatas, capítulo 2, versículo 20. Outro aspecto importante, que já passou agora, bom, ainda há muita coisa, então melhor vou respeitar os meus horários, assim não abuso do vosso tempo e também não vamos demasiado depressa. Então, terminarei isto. Mas já com isto temos essa realidade da nossa união com Cristo, da nossa vida espiritual, que tem de ser mesmo a vida de nosso Senhor Jesus Cristo em nós. Sim? Então é bem importante meditarmos sobre isto. Amanhã não vamos ter essa aula porque, como sabem, é primeira sexta-feira, então vamos ter melhor a adoração do Santíssimo Sacramento. Assim que teremos muito melhor do que eu, pois no Senhor Jesus Cristo pode nos ensinar em que consiste a vida espiritual e transmitiremos então, depois eu vou pôr amanhã os horários exatamente como vai ser isto. Então vamos terminar com as nossas orações da noite e amanhã será o mestre a falar, ou seja, diretamente não o discípulo, mas o mestre, nosso Senhor Jesus Cristo, e depois retomaremos aquilo sobre a união, a nossa vida de união com o nosso Senhor Jesus Cristo. Então rezemos e descansem, passem uma boa noite, até amanhã com a missa, o rosário e também amanhã é a grande festa, digo mais alguma coisinha antes de ir, a grande festa de Nossa Senhora da Compaixão, ou seja, Nossa Senhora das Dores, mas vista nessa perspectiva da compaixão de Nossa Senhora. Ou seja, ela é corredentora e então vive também a paixão do Senhor Jesus Cristo. E amanhã, como sabemos, na Igreja Universal é uma memória, mas na fraternidade, a partir deste ano, o Superior-Geral decidiu que passasse a ser para nós, congregação, uma festa de primeira classe. De facto, é a padroeira principal das nossas irmãs, mas também a padroeira secundária da fraternidade, porquanto o reverendo Padre Pagliarani pediu para nós, a partir deste ano, pois de considerar, de festejar essa festa como de primeira classe, porquanto amanhã teremos missa de branco e a missa de Nossa Senhora das Dores. Então, e vamos ter também outros actos de devoção, já estará tudo anunciado no Face daqui a amanhã. Então, pensemos também nessa festa de Nossa Senhora, a paixão de Cristo, pois o modelo perfeito de união com ela é justamente Nossa Senhora. Então, quem pode nos ensinar a assistir como se deve à Santa Missa é justamente Nossa Senhora. Daí também a relação que tem com a fraternidade. A fraternidade São Pio X, que está totalmente centrada e enfocada à missa, pois obviamente o título mais adequado de Nossa Senhora para em relação com isto era este, justamente. Então rezemos e até amanhã. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Deus, adoro reverentemente a vossa infinita majestade e agradeço humildemente todas as graças que me dispensastes, especialmente a benção de me teres conservado neste dia. Vinde, Espírito Santo, iluminar o meu entendimento,
para melhor conhecer as minhas faltas e inspirar-me um sincero arrependimento. Vamos no nosso exame de consciência. A paciência para suportar essa cruz. A caridade fraterna, esse amor do próximo pelo amor de Deus. Algo bem concreto nesta vida de família. Temos pensado em entreter a nossa vida espiritual e, no tanto, a nossa vida natural. As nossas orações, como têm sido feitas, com mais tempo, mais calma, mais dedicação que habitualmente. Os alunos, com o cumprimento dos trabalhos de casa, que seguramente temos, e que são bem necessários para não desperdiçarmos este ano tudo. As mães de família, com procurar o bom ambiente na casa, uma boa comida, que sejam os almoços, as refeições, que sejam também um momento para a família se encontrar, conviver, conversar. Os pais de família também, o seu trabalho, a procura de meios de sustento, pensar, refletir, governar e prever, porquanto os pais de família agora têm de estar a pensar no futuro. O que é que se passa depois disso? Então, temos de dedicar tempo, energia, capacidade mental para imaginar qual o futuro do meu trabalho, dos meus recursos, como vou alimentar a minha família, como recuperarmos desta crise. Tudo isso se pensa. Meu Deus, porque sois infinitamente bom, e vos amo de todo o meu coração, pesa-me de vos ter ofendido, e com o auxílio da vossa divina graça, proponho firmemente emendar-me, nunca mais vos tornar a ofender. Peço e espero o perdão das minhas culpas pela vossa infinita misericórdia. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por mim. Meu santo anjo da guarda, rogai por mim. Meu santo patrono, rogai por mim. Que o Senhor me abençoe, me preserve de todo o mal e que as almas de todos os fiéis defuntos, pela misericórdia de Deus, repousem em paz. Amém. Lembrai-vos, ó Piíssima Virgem Maria, que nunca se ouviu dizer que alguns daqueles que têm recorrido à vossa proteção fosse por vós desamparado. Animado, pois, de igual confiança, ó Virgem das Virgens e minha Mãe, a vós recorro e gemendo sob o peso dos meus pecados, me prostro a vossos pés. Não desprezes, ó Mãe de Deus, a minha súplica, mas ouvi-me e atendei-me favoravelmente. Amém. Oração a São José. Guardai, Pai das Virgens, São José, a cuja fiel proteção foram confiados Jesus Cristo, a mesma inocência, e Maria, Virgem das Virgens, em nome de Jesus de Maria, esse duplo depósito que tão caro vos foi, vos rogo e suplico que me conserveis isento de toda a impureza, para que com espírito puro e corpo casto sempre sirva fielmente a Jesus e a Maria. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, pois que a mim me confiou a piedade divina, hoje e sempre me governa, resguarda e ilumina. Amém. Terminamos com a benção. Benedictio de omnipotentis, Patris et Filii et Spiritus Sancti, descendat super vos et maneat semper. Amen.